falta alguns alunos, porque tem a semana de pesquisa, ensino e extensão no Instituto, então tem uns pessoal que está envolvido nisso aí, mas bem tranquilo. Certo. Eles podem assistir. Vai ficar gravado de qualquer maneira, né? Então, Sim, acredito sim. que não... sim. Aí depois quem perdeu o conteúdo, aí a aula fica gravadinha. Perfeito. Bom, já está sendo gravado, né? Sim. Acho Boa aula, que... prof. Bora então. Obrigada. Bom, pessoal, para quem não se lembra aí, professora Janaína, né, da disciplina de Biologia. Deixa eu projetar minha tela aqui que eu esqueci. Peraí. Aí, qualquer coisa, se tiverem dúvida, podem abrir o microfone, tá? E perguntar durante a aula. Não fiquem com dúvida, por favor. Que daí eu paro de ver o chat aqui. Tá aparecendo aí já, né? Beleza. Então, bora lá, então. Pessoal, a gente tinha conversado na última aula que existem dois assuntos principais aí, que caem bastante no Enem, né? Na verdade, são três, que é a parte de ecologia, aquela parte de citologia, né? Então, aquela parte de genética molecular, e também a parte de saúde. Entre essas opções aí, né, a gente vai, pelo menos, tentar dar uma pinceladinha nos principais assuntos para que a gente tente abordar aí, pelo menos, a maior parte da prova, tá bom? Então, dentro do assunto de ecologia, na aula passada a gente viu cadeias alimentares, teias alimentares, pirâmides alimentares e bioacumulação, né? E aí hoje a gente prossegue, então, dentro da ecologia e vamos continuar aí falando agora sobre ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, pessoal, a gente vê desde de muito cedo, né? Lá no ensino fundamental a gente já começa a ver os ciclos biogeoquímicos, porém, quando a gente começa a entrar no nível médio, não vai ficando mais tão simples assim, né? Não é só o ciclo biogeoquímico em si, então não é só o ciclo da água ou só o ciclo do carbono, muito embora já existam alguns complicadores ali, né? Alguns pontos chaves que são importantes da gente entender. Mas vai cair bastante, costuma cair bastante assunto relacionado a esses ciclos, né? Então, qual disfunção nesse ciclo leva a um determinado tipo de situação, por exemplo? Então, hoje, quando a gente falar de ciclos biogeoquímicos, a gente vai conversar um pouco sobre as alterações nesse ciclo. E aí que está o ponto-chave, né? Porque quando a gente fala de ecologia, na outra aula eu falei a mesma coisa para vocês, né? Dificilmente vão perguntar para vocês, uma cadeia alimentar, vão perguntar, né? O que acontece nessa cadeia alimentar? Aonde que vai se acumular determinada substância nessa cadeia alimentar? Só que para você entender o que está acontecendo ali, você precisa entender o básico, né? E aqui hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nos ciclos biogeoquímicos, além de tratar sobre esses ciclos propriamente ditos, a gente vai conversar também um pouco aí sobre algumas alterações nesses ciclos e por que elas são importantes, tá bom? Deixa eu ver se está aparecendo aqui se eu aumentar a ponta do meu mouse aqui, ajuda para vocês enxergarem, quando eu for apontar alguma coisa. Eu já deixei um pouquinho maior aqui para aparecer para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, espera aí. Eu acho que agora vai ficar melhor. Deixa eu ver. Não dá diferença. Para mim aqui aparece grande, mas para vocês aparece pequeno. Poxa vida. Pessoal, então, falando sobre esses ciclos biogeoquímicos, a gente está falando sobre ciclos, né, da matéria, que vão envolver os seres vivos, a própria atmosfera, hidrosfera, litosfera, né? E esses componentes químicos, esses elementos químicos, tá? Então, a gente está falando aí sobre os estudos das trocas que vão acontecer desses elementos, desses componentes químicos, entre os seres vivos e o planeta Terra, tá bom? Vale lembrar que, né, enquanto a gente estava falando de fluxo de energia lá nas cadeias alimentares, e eu disse assim para vocês, olha, gente, a energia ela tem uma característica linear, né? Então eu vou ter o Sol, que tem um montão de energia,
que fornece energia para os produtores, esses produtores captam uma parte dessa energia, passam para o próximo nível trófico, né? Então, o meu consumidor primário capta uma parte dessa energia e essa energia, ao longo da cadeia alimentar, ela vai se perdendo, de forma que lá no topo da minha cadeia alimentar, eu tenho só um pouquinho de energia, né? E na base eu tenho um montão, que são os meus produtores. Com a matéria vai acontecer de uma maneira diferente, porque enquanto que a energia ela tem essa característica de linear e de se dissipar, os ciclos biogeoquímicos, eles têm uma característica, como o próprio nome diz, cíclica, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter os meus elementos aí, passando por essas diferentes fases e tendendo sempre a retornar. Mas qual que é o grande problema aí? É quando acontece algum entrave neste equilíbrio, né? Então, por exemplo, o gás carbônico. Hoje a gente está vivendo uma intensificação aí do efeito estufa. O que está acontecendo? Está acontecendo que o gás carbônico, né, que era para estar em determinado local, na forma de matéria orgânica, não está indo para a atmosfera. Então, é um desequilíbrio desse ciclo biogeoquímico, tá bom? Então, importante lembrar novamente, né? Enquanto que a energia tem característica linear, tem característica de fluxo, tá? Os ciclos biogeoquímicos, a matéria vai ter natureza cíclica, tá bom? Então, acho que o primeiro ciclo aí, e mais pedido, acho que junto com o ciclo do carbono, é o ciclo da água. E aí, gente, importantíssimo lembrar, né? Por que a água é tão importante? Porque as reações nos seres vivos, para elas acontecerem na forma que acontecem, elas dependem da água, tá? E toda a vida, todos os seres vivos no planeta estão relacionados à água, né? Ah, mas e aqueles que estão no ambiente terrestre, por exemplo? A composição corporal desses seres vivos, ela é majoritariamente de água. Esses seres vivos precisam de água para sobreviver, tá bom? Acontece o seguinte, gente, de toda a água que a gente tem, só 3% dela é de água doce. E desses 3%, né, a gente vai ter 0,4% só disponível para o homem, para a utilização humana. O restante está todo na forma de geleiras, que inclusive a gente já está perdendo também, né? Então, é uma proporção muito pequena de água doce disponível para a gente consumir. E por isso esse ciclo é tão importante. Vamos entender como que ele acontece. Bom, para começar, né, a gente tem o pequeno e o grande ciclo da água. Qual que é a diferença entre os dois aí? Então, o que vai acontecer? Bom, eu vou ter lá minha nuvem, né? Vai chover e essa água vai cair no solo. Quando essa água cai no solo, uma parte dessa água infiltra no solo, outra parte desliza na superfície do solo, formando aí uma parte dos rios. E aí essa água depois tende a ir para o mar, né? Isso se a gente está falando, obviamente, que está chovendo num ambiente terrestre, mas poderia estar chovendo num ambiente marinho. Aí essa água iria diretamente para o mar. Quando a gente fala desse ciclo em que não há participação de nenhum ser vivo, tá? Então, chove, essa água cai no solo, ou no mar, ou no rio, ela desliza, ela infiltra no solo, depois evapora de novo, chove de novo, aí a gente está falando de pequeno ciclo da água, tá? E quando a gente fala de grande ciclo da água, a gente está falando daquele ciclo no qual os seres vivos participam. Como? Principalmente na forma de transpiração, tá? Ou evapotranspiração. Como assim? Acontece, pessoal, que os seres vivos, eles perdem água por evaporação e por transpiração, né? E aí, o que isso é tão importante? Porque, pessoal, algumas regiões, a importância dessa transpiração, dessa evapotranspiração, ela é tão grande que as chuvas que são produzidas ali são majoritariamente produzidas por seres vivos. Então, por exemplo, a chuva que cai aqui na região de Santa Catarina, eu estou em Palmas agora, né, no Paraná, mas a chuva que cai aqui nessa região,
ela é uma chuva que, durante uma época do ano, ela é proveniente da região amazônica. E essa chuva que se forma na região amazônica, ela é formada graças à transpiração da vegetação ali. A gente tem uma vegetação que coloca muita água na atmosfera e que, com isso, consegue produzir uma quantidade muito grande de umidade na atmosfera e consegue produzir o que a gente chama aí de rios aéreos, tá bom? Então, é importante, né? O pequeno ciclo da água é aquele no qual os seres vivos não participam, e o grande ciclo da água é aquele no qual os seres vivos participam, né? E aí a gente está falando do quê? Da evapotranspiração, né? Que é a perda de água por evaporação e por transpiração dos seres vivos, tá bom? Outra coisa muito importante aqui é que essa infiltração da água, ela vai acabar criando os lençóis freáticos e as águas profundas, que a gente chama de aquífero. Isso aqui acaba servindo como reservatório, né, para os seres vivos futuros, aí, para as gerações futuras. Isso é muito importante, gente. E o Brasil tem os maiores aquíferos do mundo. Né? A gente até conversou um pouquinho, bem pouquinho na aula passada, sobre, né, a questão da água brasileira e do porquê ela é tão importante. Que mais? Bom, vamos prosseguir, que daí os assuntos vão surgir. Então, pessoal, acho que uma das grandes importâncias de se falar do ciclo da água é falar dos rios voadores, né? O que são esses rios voadores que a gente tem aqui no Brasil? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui na região amazônica, ó, então, aqui está o Brasil, né? Ó, tô passando a ponta do mouse aí, aqui está o Brasil. Aqui eu tenho a região amazônica, e acontece que a gente tem uma formação geográfica muito importante aqui na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes, que ela está bem aqui, ó, nessa região. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Essa região aqui, ó, essa região amazônica, ela tem um relevo bem baixinho, né? De modo que a água, a umidade, ela vem do oceano e ela entra aqui nessa região. E quando ela entra nessa região, qual seria a tendência? Seria ela escapar lá do outro lado, né? Mas isso não acontece. Por quê? Porque justamente a gente tem aqui a cordilheira, a gente tem aqui a Cordilheira dos Andes. Essa cordilheira, ela faz com que toda essa umidade fique retida aqui nessa região. E aí começa a chover. Bom, começou a chover, o que vai acontecer aqui? Acontece que continua o ciclo da água, né? Se choveu, a água vai evaporar, vai formar mais nuvens. Mas além disso, além desse ciclo da água continuar, né, do pequeno ciclo da água, a gente vai ter uma contribuição muito grande aqui da vegetação amazônica. Por quê? Porque as árvores amazônicas transpiram muito, elas colocam muita umidade na atmosfera. E aí, o que vai acontecer? Você tem, além dessa umidade que está vindo do oceano, entrando aqui nessa região, da umidade que a vegetação está colocando para a atmosfera, né? E toda essa umidade aqui, pessoal, é tamanha que ela acaba se deslocando para a região centro-oeste, sudeste e sul do país, chegando muitas vezes, né, na região do Uruguai e da Argentina. E isso tem uma importância imensa para a agricultura, né? Para os seres vivos, obviamente, tem uma importância imensa, mas é até mesmo uma questão econômica, né? Porque toda a agricultura que a gente tem aqui nessa região centro-oeste, sudeste e sul, depende desses rios voadores para acontecer, né? Porque o que acontece? Se acabar esses rios voadores aqui, não vai ter água para irrigar essa região. E para além disso, né, dessa questão econômica aí do agronegócio, as populações, a gente tem uma concentração de população de seres humanos aqui mesmo, muito grande, e que depende dessa água também para sobreviver. Eu não sei se vocês lembram, foi há uns, deixa eu contar que a gente está em 2022, foi há acho que uns 7 anos atrás, que a região centro-oeste e sudeste viveu uma seca bem severa. Teve alguns rios que secaram mesmo, rios grandes, né? Então o Rio Doce, lá do Espírito Santo, quase secou, né?
outros rios aí do estado de São Paulo, Paraná, ficaram bem baixinhos, né? Muito provavelmente, gente, por influência aqui, ó, desse desmatamento na região amazônica e também na região do Cerrado aqui, que a gente já vai falar também sobre isso, tá bom? Então, a questão de manter a vegetação em pé é uma questão de manter a saúde do ecossistema, né? Então, os seres vivos que vivem ali dependem disso, os seres vivos que vivem nos arredores também dependem disso. Então, a gente não está falando de manter a saúde só da região amazônica, mas a gente está falando de manter a saúde do Cerrado, a gente está falando de manter a saúde da Mata Atlântica. Por isso que é tão importante, né? Por isso que essa é uma tecla que está sempre sendo batida por conta disso. Então, olha aí, né, pessoal? Ainda essa água, ela vai ter uma influência muito grande na regulação do clima, da temperatura, da umidade, né? Para além da umidade, ainda a regulação da temperatura. Aqui a gente tem, né, aquela região do arco do desmatamento, então aqui está o Brasilzão, ó, olha só, né? Aqui a região da produção dos rios aéreos e para onde esses rios aéreos vão. Olha só como a gente tem aqui, ó, bem nessa região aqui, ó, o tal do arco do desmatamento, né? Por que a gente chama de arco do desmatamento, pessoal? Porque tudo que tinha daqui para baixo praticamente já foi desmatado, né? Então, a gente tinha cerrado aqui, já praticamente acabou, a gente tinha Mata Atlântica também, aqui principalmente região do Cerrado, né? Acontece, pessoal, que aqui é uma das regiões do Brasil que é pouco habitada ainda. E conforme as populações elas vão morando nessa região, né, elas vão desmatando, e aí o que vai acontecendo? A gente tem esse arco do desmatamento aqui. Acontece o seguinte, olha só, os rios aéreos aqui, o arco do desmatamento aqui, olha onde aconteceu aquela onda de calor e seca, bem para cá do arco do desmatamento, percebem? Então, qual que é a influência disso, né? O que aconteceu aqui? Aconteceu que você, no arco do desmatamento, já tinha uma região mais seca e esses rios aéreos acabaram não conseguindo passar para cá, né? Então, outra influência aí do ciclo da água. Aí, novamente, né, pessoal, aqui eu coloquei para vocês o que a gente tem, que é um mapa do Brasil, né, aonde tem as cores mais quentes, aí em vermelho, é onde tem mais desmatamento, e aonde tem as cores mais frias, então verdinho aqui é onde tem menos desmatamento. Percebam que essa região de mais ou menos desmatada, ela vai coincidir justamente nas regiões aí, na maior parte das vezes, nas regiões que são mais habitadas, que tem mais gente, né? Lógico, as pessoas chegam e desmatam aí por motivos diversos. E aqui, ó, é justamente aquela região do cinturão do desmatamento que eu falei para vocês, né? Que é onde, até um tempo atrás, a gente não... quer dizer, tem um desmatamento muito grande, mas que está cada vez mais avançando, né? E por que só a floresta amazônica sobrou? Justamente porque é onde ela ainda é menos habitada, tá? A tendência é, conforme for chegando mais gente aqui, tomara que não, né? Que não ocorra esse desmatamento, tá bom? E esse desmatamento, pessoal, ele vai ter uma influência gigantesca no regime de chuvas. Acho que o próximo slide, se eu não me engano, aqui, mostra a influência do cerrado também. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que acontecia a chuva, e uma parte daquela chuva, ela infiltrava no solo, e aí, quando ela infiltrava no solo, ela formava os lençóis freáticos, que são aquela água subterrânea, mas que é um pouquinho mais rasa, mas que também formava os aquíferos. Acontece que esse esquema de rios aéreos aconteceu durante muitos e muitos e muitos milhares de anos e abasteceram as águas subterrâneas dessa região do Cerrado aqui, de forma que, ainda que o Cerrado esteja desmatado quase que completamente, a gente ainda tem alguma água nessa região, mas essa água está diminuindo muito. E o que acontece, pessoal? Aqui eu vou ter mais ou menos a região amazônica, né?
e aqui a região do Cerrado, percebam que o Cerrado ele é chamado de berço das águas, não é à toa, né? Por quê? Todas as bacias hidrográficas brasileiras, elas têm pelo menos uma nascente aqui na região do Cerrado, percebe? E quando a gente for falar do bioma Cerrado, que vai ser na próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. A vegetação do Cerrado, ela é uma vegetação que propicia que a água entre ali no solo, se infiltre no solo e acabe se depositando ali no fundo, né? Além disso, o cerrado também é uma vegetação que tem raízes extremamente profundas. Então, essas raízes, elas conseguem captar a água ali, que está armazenada, e lançarem para a atmosfera. E aí, o que está acontecendo, né? Da mesma maneira que o que está acontecendo com a floresta amazônica. Bom, cerrado já existe pouquíssimo do cerrado ainda. E acontece que essa região aqui, e até mesmo mais aqui um pouquinho na região sudeste, a gente já tem secas muito intensas que antigamente não existiam, né? Por quê? Porque esse rio aéreo, gente, ele vem da região amazônica e ele vai descendo até, né, encontrar o caminho dele. Acontece que ele vai perdendo umidade nesse caminho. E se ele encontra um ambiente mais seco aqui, ele, né, acaba deixando essa umidade aqui e vai ficando cada vez menos úmido. Então, essa influência dos rios aéreos, ela não está somente na região amazônica, mas também na região do Cerrado. E aí, novamente, né, essa questão aí do desmatamento não só é importante para a saúde do ambiente, como também para a saúde das pessoas que vivem naquele ambiente e também do agronegócio, porque se não tem chuva, não tem plantação. Se não tem plantação, não tem produção de gado, né? E aí, como que a gente vai fazer, se a gente depende disso para sobreviver? Olha aqui o que eu ia mostrar para vocês, achei que não estava aqui, mas está, né? Esse ataque incessante que a gente vê ao ambiente do cerrado, ele é muito preocupante, né? E o pouquíssimo que resta do cerrado continua sendo desmatado, por quê? Olha, aqui coloquei para vocês um esquema, né? O cerrado, ele é chamado de floresta de cabeça para baixo. Por quê? Quando você vê uma árvore do cerrado, você vê que ela não tem um tamanho muito alto, né? Mas quando você vai olhar a raiz dessa árvore, gente, ela consegue muito, muito, muito fundo. Isso é importante, primeiro, porque essa raiz, ela acaba permitindo com que a água que caia nesse solo aqui, ela deslize e vá lá para o fundo. E outra coisa que essa raiz faz nos ambientes, nos períodos de seca, captar a água que está armazenada lá no subsolo e acaba deixando esse ar mais úmido, né? Porque ela consegue fazer essa captação de água aqui. Olha só, gente, a importância dos rios aéreos aí. Eu não sei se vocês já escutaram falar disso lá na disciplina de geografia, mas se vocês não escutaram, provavelmente vão escutar. A gente tem uma região aqui, ó, essa região, né, centro-oeste, sudeste, um pedaço do sul brasileiro, que a gente chama de quadrilátero afortunado. Por que que chama de quadrilátero afortunado? Porque, pessoal, se você pegar essa faixa aqui, ó, de latitude, agora eu não lembro se é latitude ou longitude, latitude, né? Essa faixa de latitude aqui e analisar, a gente vai perceber que são regiões que são normalmente desérticas, tá vendo? A Austrália é basicamente um imenso deserto, aqui a gente tem o deserto da Namíbia, até aqui na América do Sul a gente tem o deserto do Atacama. E aqui, olha só, a gente não tem. O que está acontecendo aqui? Acontece que aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, lembram? Que retém essa umidade e, ao mesmo tempo, a gente tem a produção dos rios aéreos aqui pela floresta amazônica. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Acontece que essa umidade, ela tende a ir para essa região aqui. Por isso, é muito importante. E aí, de novo, né, aqui também a gente tem
maior produção econômica do país. Então, não é só uma questão natureza, paz e amor, né? É uma questão de sobrevivência econômica também. É chamado de quadrilátero afortunado, né? Nós somos afortunados de termos água nessa região aqui. Porque se a gente morasse em alguma outra região dessa mesma latitude, provavelmente a gente estaria morando num clima desértico. Ainda, pessoal, a influência da produção de alimentos, eu falei para vocês isso na aula passada, né? Mas a gente estava falando mais sobre a cadeia alimentar, né? O porquê que, do ponto de vista da cadeia alimentar, é mais interessante você substituir um pouco os produtos de origem animal, tentar comer mais vegetais, né? E aí a gente entra aí em outros assuntos de interesse coletivo, como segurança alimentar, por exemplo, né? Porque, nossa, tá tudo tão caro, a gente não está nem conseguindo comer carne, a professora está mandando a gente comer mais vegetais, né? Pois é, acontece que muita dessa produção aí é feita para exportação, né? Mas esse aí é outro assunto. Mas olha só, gente, a água que a gente não vê. Quando a gente consome um alimento, a gente está consumindo não só aquele alimento, mas todo o empenho que foi colocado para que aquele alimento fosse possível. Então, por exemplo, eu vou comer um bife, né? Eu não estou comendo, quer dizer, eu estou comendo só o bife, né? Mas o que tem naquele bife? Quantos litros de água foram necessários para aquela vaca beber? Quantos litros de água foram necessários para produzir o alimento que aquela vaca vai comer para produzir aquele bife, né? Essa vaca, ela produz evaporação também, ela evapotranspira, por transpiração, ela perde água, né? Essa região onde a vaca vive, ela foi desmatada, então ela é uma região que tende a perder mais água também. Então, tudo isso entra no cálculo de quando a gente vai ver, né, o que a gente está consumindo. E isso é de extrema importância, gente, porque foi como eu disse para vocês na aula passada, né? Quando aparecem aquelas teorias assim, não sei que país quer roubar a água brasileira. Como que querem levar a nossa água, pessoal? Vão vir aqui com os galões de água e carregar a água? Claro que não, gente, porque quando eles carregam 1 quilo de manteiga, eles estão levando 18 mil litros de água. Quando eles levam 1 quilo de carne de boi, eles estão levando 17 mil litros de água. Né? Não é, já falei sobre isso com vocês também, não é que eu sou contra a exportação, nem nada disso, né? Mas a gente precisa pensar nisso, porque, olha, a gente está produzindo um monte de coisas que tem um valor agregado muito alto, exportando isso, enquanto a nossa própria população não tem nem água e nem alimento, né? Então, percebam, não sei se vocês lembram que eu falei isso na aula passada para vocês, a gente vai tocar em muitos assuntos aqui que não são só biológicos, né? Não são só da disciplina de biologia. A gente entra aí numa questão governamental, a gente entra numa questão de ética, de segurança alimentar, a gente entra em várias. Esse assunto da ecologia, ele vai perpassar, né? Todos os assuntos, né? Da maioria das disciplinas conversam com outras, né? Mas esses assuntos aqui da ecologia, eles perpassam muito pela questão ética e pela questão por essa questão humanitária mesmo, tá bom? Outra coisa, percebam que os meus alimentos de origem vegetal, eles consomem menos água para serem produzidos, né? Então, olha só, 1 quilo de banana precisa só de 500 litros de água para ser produzido. Batata, a mesma coisa, né? O arroz já é 2.500, já é um pouquinho mais. Mas percebam, gente, que conforme, aí vamos lembrar da cadeia alimentar lá da aula passada, conforme eu caminho para a ponta da minha cadeia alimentar, e que aquele alimento está mais na ponta, né, é um alimento que está no topo da minha cadeia alimentar, eu vou ter um empenho maior de recursos para produzir aquele alimento. Então, se eu estou consumindo um alimento que está na base da pirâmide, então um vegetal, né, o empenho de recursos para produzir aquele alimento vai ser 1. Então, água, a própria energia, né, vai ser 1. Utilização de terras vai ser um empenho. Agora, se eu pego esse vegetal,
dou esse vegetal de alimento para um animal e consumo esse animal, então o empenho para consumir o mesmo peso, a mesma matéria orgânica desse animal, o empenho de energia para chegar ali, ele é muito maior. Eu preciso de mais água para produzir aquele alimento, eu preciso de mais energia, eu preciso de mais terra, tá bom? Então, é importante que vocês tenham essa visão aí, que não é só uma questão de ser vegetariano ou não ser vegetariano, quem desmata mais ou menos, mas é uma questão de recursos que não é somente direta, ela é indireta também, né? Então, quando eu me alimento de um animal, quanto eu precisei empenhar de recursos para produzir aquele animal que eu estou me alimentando. Normalmente, quando a gente se alimenta de uma fonte de alimento animal, isso demanda uma quantidade de recursos muito maior do que quando a gente se alimenta de um vegetal. Não é à toa, né, que o nosso prato, quando a gente almoça, janta, ele é majoritariamente de origem vegetal, né, gente? Arroz, feijão, cenoura, salada, refogado, batata e um pedaço de carne, um ovo, enfim. Tá bom? Gente, até aqui, dúvidas? Não? Tá bom. Então, eu vou prosseguir. Pessoal, ainda falando sobre o ciclo da água, vocês vão ver que tem mais assuntos aqui ainda, né? A importância das matas ciliares. O que são as matas ciliares? São essas matas que ficam nas bordas aqui dos rios. Elas são muito importantes. Lembrem, assim, ciliares de cílios, né? Os cílios não protegem os olhos, as matas ciliares protegem os rios. Porque o que acontece? Quando acontece a precipitação aqui, quando acontece a chuva, a tendência é que essa chuva carregue a terra até dentro do rio. E essa mata ciliar, ela é muito importante, por quê? Porque as raízes dessa mata, elas escoram esse solo e não deixam com que a água carregue a terra para dentro do rio. E aí acabam protegendo esse rio, né? Porque se eu carrego muita terra para dentro desse rio, com o tempo, o que vai acontecer que esse rio vai ficar assoreado, né? Ele vai ficando cada vez mais raso, até que ele desapareça. Então, a questão das matas ciliares aí, ela é muito importante. Percebam que, então, quando a gente fala de ciclo da água, não é uma coisinha ou outra, né? São vários manejos que são importantes para que a gente mantenha a saúde do ambiente aquático dentro de um determinado território. E aí, né, exatamente isso que eu estava falando para vocês agora, né? O que é essa tal dessa infraestrutura natural da água? É esse manejo, gente, esse manejo inteligente, né? Visando com que esse recurso dure a maior quantidade de tempo possível. Então, a primeira coisa que eu acho que eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu, porque toda cidade que a gente vai, que tem um porte um pouquinho maior, você vê aquele rio na cidade, né? E eles concretam o rio fica reto, né? Só que normalmente, gente, o rio ele tem meandros. E é importante que o rio siga os meandros dele, porque esse meandro ele tem importância, né, na topografia desse rio e ele tá associado ao não assoreamento desse rio. Então, primeira coisa, manter o curso natural do rio, né? Não chegar lá na cidade, pá, concreta o rio, deixa o rio reto. Aí depois dá qualquer chuvinha, o rio transborda, né? Por que será? Outra coisa, manutenção das matas ciliares, né? Seja essa mata uma mata um pouco maior, que nem a gente tem aqui no sul, né? Tem bastante mata de Mata Atlântica, uma mata super bonita, mas tem também as matas de várzeas, que são um pouquinho mais rasas, mas que são muito importantes. O manejo sustentável da agricultura e produção de alimentos, né? Muito, muito importante. O tratamento de água, porque hoje a gente ainda tem que a maioria da água que a gente utiliza no país, ela é devolvida para a natureza de forma in natura, né? Então, a gente consome água e devolve esgoto, né? E olha só, a gente devolve esgoto no rio aqui, e aí 100 quilômetros na frente, uma cidade vai lá e utiliza a água daquele mesmo rio. Ou seja, né, a água que a gente está pegando aqui foi utilizada por alguém lá atrás que também jogou o esgoto. Então,
tem essa questão aí do tratamento do esgoto também. Tem algumas outras coisinhas ainda sobre a água que são importantes da gente conversar. Essa daqui, gente, esse assunto é chamado de eutrofização. Não sei se vocês já escutaram falar, mas a eutrofização ela vai estar intimamente relacionada com a poluição dos rios, tá? Principalmente com poluição de esgoto e de fertilizante. Quando vocês veem um rio verdinho assim, ó, principalmente se for um rio em área urbana, às vezes até em área rural tem também, normalmente é um rio eutrofizado por ação humana, né? Existem alguns rios, gente, que são eutrofizados naturalmente, na região amazônica a gente vai ter, tá? Mas esses que a gente vê em cidade, assim, ó, verdinho, o que significa, né? Você olha para ele já sabe, jogaram esgoto ali, por isso que ele tá verdinho assim. Ué, mas ficar verdinho não é bom, né? Não é bom ficar verdinho? É verde, né? Natureza, fotossíntese. Aí a gente vai ver o que está acontecendo aí, o porquê que esse rio fica verdinho desse jeito. Ó, vamos lá, isso é importante vocês anotarem. Eu vou mandar os slides para vocês, que nem eu mandei na outra aula, tá? Se vocês quiserem prestar atenção e depois pegam os slides e anota, acho que fica mais fácil. Bom, o que vai acontecer, pessoal? Principalmente pela ação de esgotos e detergentes industriais, e ainda não coloquei aqui, devia ter colocado, alguns fertilizantes agrícolas, essas substâncias, elas acabam caindo no meu corpo d'água, no meu rio, no meu lago, na minha lagoa, enfim, na minha represa. O que vai acontecer ali naquele momento? Acontece um aumento muito grande de nutrientes na água. E aí, se começa a aumentar os nutrientes, o que vai acontecer? Opa, tem nutriente disponível. Os meus indivíduos da base da cadeia alimentar, vocês lembram quem são? As algas, né? O tal do fitoplâncton. Aqui na eutrofização, principalmente as algas, tá? O que vai acontecer? Essas algas entendem assim, olha, tem muito nutriente nesse ambiente. Vou me reproduzir. E aí ela começa a se reproduzir, e é quando a gente vê aquele ambiente verdinho, né? A gente começa a ver aquele ambiente verdinho. Bom, o que vai acontecer? Essas algas, então, elas se proliferaram, né? Tem um monte de alga ali, olha que legal, vida, né? Não. Primeira coisa que vai acontecer, essas algas, elas ficam todas na superfície do meu ambiente e começa a diminuir a quantidade de luz que consegue penetrar nesse meu ambiente aquático. Quando começa a diminuir essa penetração de luz, diminui a taxa de fotossíntese nesse ambiente, e quando diminui a taxa de fotossíntese, diminui a quantidade de oxigênio que vai ter ali, tá bom? E aí, se não tem oxigênio, todo mundo que está na água, que precisa de oxigênio para sobreviver, o que acontece? Morre também, tá? Essa é a primeira coisa que acontece, o primeiro impacto, assim, mais visível. Mas, junto a isso, o que vai acontecer? Pessoal, se eu tenho um aumento da quantidade da base da minha cadeia alimentar, vocês concordam que se eu aumentei aqui os meus produtores, eu tendo a aumentar os meus consumidores primários, aumento os meus consumidores secundários e assim por diante? Bom, o que vai acontecer aí? Eu estou aumentando a quantidade, né, a biomassa de todo mundo. Tem um monte, agora tem mais alga, tem mais consumidor primário, mais consumidor secundário, nossa, né, que coisa. Mas se eu tenho mais desses organismos, eu também tenho mais mortes. Esses organismos, num determinado momento, vão começar a morrer, tá? Quando eles começam a morrer, o que vai acontecer? Começa a aumentar a minha taxa de decomposição. Obviamente, eles estão mortos, eles precisam ser decompostos. Essa decomposição, pessoal, num primeiro momento, ela é aeróbica, ou seja, ela utiliza oxigênio, tá? Ela utiliza gás carbônico. Bom, se eu tenho um monte de criatura morrendo e um monte de decomposição aeróbica acontecendo, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou utilizar o oxigênio. Se eu utilizo o oxigênio que tem na água, o que vai acontecer? Eu diminuo a taxa de oxigênio que tem naquela água. Quando esse nível de oxigênio começa a cair, e aí vocês lembrem, ó,
esse nível de oxigênio já tinha caído aqui, né? Agora ele está caindo de novo. Então, primeiro ele cai porque não tem fotossíntese ali durante o dia naquele ambiente. E depois ele cai porque a decomposição aeróbica consome todo esse oxigênio. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Diminui essa quantidade de oxigênio, todo mundo que precisa de oxigênio para sobreviver morre, tá? E aí, o que vai acontecer? Aí eu tenho morte de organismos que são maiores, né? Então, peixes, normalmente, crustáceos. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Morre esses organismos que são aeróbicos, justamente porque eles não têm oxigênio para respirar, e começa a acontecer decomposição deles. Só que a decomposição vai ser aeróbica? Não vai. Por quê? Porque o oxigênio que tinha ali já era. Quando começa a acontecer essa decomposição anaeróbica, eu tenho a liberação de gases que são tóxicos ali, tá bom? Entre eles o gás sulfídrico, que é aquele gás que tem cheiro de ovo podre. Ah, por isso que muitas vezes esses copos d'água aí, eles não têm o cheiro só de esgoto, eles têm um cheiro de podre mesmo, né? Por quê? É a decomposição anaeróbica que está acontecendo ali, tá bom? Gente, eu sei que esse esquema aqui, ele é assim, do capiroto, né? Porque são muitas etapas. Eu quero que alguém se manifeste se vocês querem que repita, porque eu retomo e repito ele assim, mais uma vez. Não? Posso prosseguir? Então tá bom, vou prosseguir. Ah, a Natália falou no chat, repete, vou falar. Natália foi corajosa, que eu tenho certeza que não é só você que está com essa dúvida. Não é que eu duvide do potencial de vocês, gente, é que eu já dou essa aula há muito tempo e dou ela no presencial, então eu vejo a cara dos alunos, né? E na hora que o professor está explicando, ok, aí a hora que você olha esse esquema assim sozinho, você fala, ai meu Deus do céu. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, né? Eu tenho a deposição de muitos nutrientes na água, seja por esgoto, por detergente ou por fertilizante agrícola. E aí o que vai acontecer? Num primeiro momento, as algas começam a se proliferar. Se tem mais nutrientes, elas começam a se reproduzir mais, tá? Primeira etapa, depois que essas algas começam a se proliferar, o que vai acontecer? Bom, essas algas começam a ficar todas acumuladas na superfície dessa água, e quando elas fazem isso, passa a penetrar menos luz nessa água. Quando penetra menos luz, diminui a taxa de fotossíntese, e se diminui a taxa de fotossíntese, diminui a quantidade de oxigênio que tem ali, porque é a fotossíntese que produz oxigênio, não é? Beleza. Então tá, essa é uma parte. E a outra parte, o que vai acontecer? Bom, se eu tenho um aumento da proliferação de algas, eu vou ter um aumento da cadeia alimentar inteira. Tá, aumentei todo mundo que vivia ali. Agora tinha X, agora tem, sei lá, 10X. O que vai acontecer? Quando começar a morrer essa galera, não vai morrer só X, vai morrer 10X. E aí o que vai acontecer? A galerinha começa a morrer, começa a acontecer decomposição aeróbica. Porque até então aqui eu ainda tenho alguma coisa de oxigênio nesse ambiente, tá bom? Rolou a decomposição aeróbica, o que vai acontecer? Uma diminuição da taxa de oxigênio, porque, lógico, está acontecendo decomposição aeróbica, quando eu tenho decomposição aeróbica, eu utilizo o oxigênio. Se eu tinha uma taxa de oxigênio bem grandona, essa taxa de oxigênio, ela começa a diminuir, tá bom? E se o oxigênio diminuiu? O que vai acontecer aqui agora, gente? Bom, todo mundo que depende de oxigênio para sobreviver, morre, tá? E aí, vocês lembram que a gente falou, aqui a gente ainda tem aquele efeito na cadeia alimentar, é um efeito em cascata, tá? Mas, basicamente, pessoal, todos os organismos que vão precisar desse oxigênio vão morrer de forma direta ou indireta, tá bom? Bom, começou a morrer, então, essa galerinha aqui que é aeróbica. Então, olha só o que vai acontecer. Primeiro eu tinha decomposição aeróbica, não era? Agora aqui eu não tenho mais oxigênio. Essa decomposição vai passar a ser anaeróbica.
E é nessa decomposição anaeróbica que eu tenho a liberação de alguns gases tóxicos. O de maior interesse aí, o gás sulfídrico, que é aquele gás que tem cheiro de ovo podre. Tá bom? Beleza. Preciso repetir mais uma vez. Deixa eu olhar aqui na... Eu estou aqui no meu celular. Acho que ninguém se manifestou. Então, tá bom. Então, vou prosseguir. Esse é um pouquinho complexo, né, gente? Olha só, coloquei aqui para vocês, né, a imagem de alguns ambientes eutrofizados, olha, tá vendo? Esse aqui, olha que interessante, pessoal, tudo isso aqui é o leito do rio, ó. Olha como ele está tomado por algas, e no caso aqui são algas macroscópicas, algas que a gente consegue ver a olho nu, né? Aqui são algas microscópicas, a gente só vê a estrutura dela se tiver com uma lupa, alguma coisa assim. Aqui tem as duas, ó, para ninguém falar que a gente está de sacanagem, né, de preconceito, mas tem a macroscópica e tem a microscópica, olha só como fica verde esse ambiente. Tá? E aqui, já, olha, uma morte em massa de peixe aqui, né, já num ambiente em que começou a morrer os aeróbicos, né, então você vê essa mortalidade. De vez em quando, eu não sei se vocês costumam acompanhar jornal, mas de vez em quando aparece, é muito comum lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, no Rio de Janeiro. Ah, aconteceu uma morte de peixe em massa na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí você vai ver tudo aqueles peixes mortos, boiando, morrendo, tudo de uma vez. O que aconteceu, gente? Acabou o oxigênio, né? E aí esses organismos não conseguem sobreviver. E aí o que a gente faz, né? A gente brasileiro, a gente vai lá, faz uma Olimpíada no Brasil e coloca a galera para nadar lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Olha só que coisa. Ciclo da água, gente, acho que por hora é isso. A gente pode começar aqui o ciclo do carbono? Bora lá, então. Pessoal, o carbono, ele é essencialíssimo para todos os seres vivos e ele vai compor todas as moléculas orgânicas, tá? Todas. Carboidratos, lipídios, os ácidos nucleicos, qual que eu esqueci? As proteínas, tá? Todas elas têm carbono na sua composição. E o carbono, gente, ele vai estar presente na atmosfera na forma de gás carbônico. Só que a gente não consegue respirar o gás carbônico e transformar esse gás carbônico em proteína, em carboidrato. A gente não consegue, porque a gente não é um organismo produtor. Porém, os organismos produtores conseguem. Quem são os organismos produtores, pessoal? Aqueles que fazem fotossíntese, então, algas, plantas, cianobactérias, tá? Conseguem absorver esse carbono que está na forma de gás carbônico na atmosfera e transformar em matéria orgânica, e esse processinho a gente chama de fotossíntese, e ainda tem alguns organismos que são os quimiosintetizantes, tá? Mas principalmente aí a fotossíntese, beleza? E esse carbono, como eu falei para vocês que é um ciclo, né? Ele está na atmosfera na forma de gás carbônico, ele entra nos seres vivos compondo aí as nossas matérias orgânicas, mas num determinado momento ele volta para a atmosfera. E como que ele volta? Através de 4 processos: a respiração celular, a fermentação, tá? Que é um tipo de respiração celular anaeróbica, a decomposição e a combustão. Pessoal, a combustão, ela vai ser muito importante aqui para a gente entender um tipo de modificação aí no ciclo do carbono, tá? Façam uma estrelinha aí na combustão de vocês, porque é importante. Então, olha só, a gente tem aqui, né, uma árvore linda, maravilhosa. Percebam que eu tenho aqui o gás carbônico, ó, o CO2 na atmosfera. Esse CO2, ele vai ser capturado da atmosfera por esse meu produtor, tá? Não precisa ser uma planta, pode ser uma alga ou uma cianobactéria. O que vai acontecer aqui, pessoal? Quando rola a fotossíntese, eu vou ter a captura desse gás carbônico na forma de uma molécula orgânica. No caso aqui, a glicose, tá?
mas poderia ser alguma outra molécula orgânica, principalmente a glicose, beleza? Bom, o que vai acontecer aqui, gente? Acontece o seguinte, esse vegetal aqui, que pegou o gás carbônico atmosférico, transformou em matéria orgânica, utilizando a energia do sol, olha que mágico, né? A gente já entra lá em cadeia alimentar. Ele vai servir de alimento, né, para um consumidor primário. Ele vai servir os tecidos desse vegetal para a produção de uma fogueira aqui, de produção de alguma coisa para os seres humanos, né? Vai virar lenha, enfim. Aqui eu tenho outro vegetal, né, também capturando este gás carbônico, enfim. O fato é que esse gás carbônico que foi capturado da atmosfera, ele vai passar adiante na cadeia alimentar, sempre levando em conta que, em cada nível da cadeia alimentar que esse gás carbônico passar, ele vai sendo, esse gás carbônico, que essa matéria orgânica passar, essa matéria orgânica ela vai sendo liberada por meio da tal da respiração celular, tá? Lembra que eu falei para vocês? Olha, em cada nível da minha cadeia alimentar, eu perco energia. Então, junto com essa energia, sai o gás carbônico também. Bom, o que vai acontecer aqui então, pessoal? Eu tenho aqui, né, olha só, um consumidor primário está aqui, ó, que é o meu zooplâncton, está aqui, não está aparecendo, pititico. Aí eu tenho aqui toda uma cadeia alimentar até chegar no ser humano. Esse gás carbônico, pessoal, ele vai passando aqui, não mais na forma de gás, mas na forma de matéria orgânica, até chegar lá no topo da cadeia, e ser eliminado na forma de respiração celular, virar gás carbônico de novo, e aí o ciclo continua, tá bom? O que a gente tem aqui, pessoal, de muito importante para a gente entender? São os tais dos combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis, pessoal? São restos de seres vivos que foram depositados em regiões profundas da água, às vezes até de regiões de terra firme mesmo, e que produziram os tais dos combustíveis fósseis. Acontece que esses seres vivos, quando eles foram depositados nessa região, né, e a gente tem restos de animais também, mas uma grande parte de restos de vegetação. Isso aconteceu numa época que a gente chama de carbonífero. E nessa época do carbonífero, né, há milhões de anos atrás, a gente tinha uma concentração de gás carbônico na atmosfera imensa. Acontece que esses seres vivos captaram esse gás carbônico por meio da fotossíntese e cadeia alimentar. Quando eles morreram, eles foram depositados no fundo do solo. E quando eles foram depositados no fundo do solo, essa deposição fez com que a decomposição desses seres vivos não continuasse. Ou seja, aquele gás carbônico que estava ali, que foi preso na forma de matéria orgânica, continuou preso ali. E continuou fazendo parte da composição do corpo morto desses seres vivos que estavam depositados nessas regiões profundas aí. E por que isso é importante, gente? Porque o gás carbônico, ele tem uma propriedade de reter calor na atmosfera. E nessa época, lá no Carbonífero, que eu falei para vocês, quando isso aconteceu, então pensem, eu tinha uma quantidade grande de gás carbônico na atmosfera, esse gás carbônico entrou na cadeia alimentar, mas não voltou. Ou seja, a tendência do gás carbônico na atmosfera foi diminuir. A partir do Carbonífero para cá, por conta disso, como o gás carbônico não voltou para a atmosfera, o planeta Terra resfriou. Né? E por que isso é importante? Porque agora, o que está acontecendo? Humanidade, encontrou esses combustíveis fósseis, estamos queimando esses combustíveis fósseis, né? Então, petróleo, carvão mineral, gás natural, são todos aí combustíveis fósseis. O que a gente faz quando a gente pega e queima esses combustíveis fósseis, que é a combustão que eu falei para vocês? A gente pega esse carbono que estava preso ali nesses combustíveis na forma de matéria orgânica e transforma em gás carbônico de novo. E aí esse gás carbônico, ele volta para a atmosfera.
Uai, professora, mas ele já não estava lá, ele só ficou lá um tempo, não ia voltar mesmo. Acontece, pessoal, que a vida, desde o período carbonífero até agora, como a gente conhece, ela não está adaptada mais a um ambiente tão quente como era na época do carbonífero. Ela agora está adaptada a um ambiente mais resfriado. E o que, que a gente está fazendo? A gente está pegando esse gás carbônico, colocando todo ele na atmosfera novamente, e a tendência é que, com o tempo, o clima fique tão quente como era no carbonífero. E nem os seres vivos, de forma geral, estão adaptados ao ambiente tão quente assim, e nem nós, enquanto humanidade, estamos adaptados, estamos aptos a sobreviver num ambiente tão quente assim. Por isso que a questão dos combustíveis fósseis ela é extremamente importante, tá bom? Tem 4 minutinhos, eu vou falar só mais esse slidezinho aqui. E aonde entra o tal do aquecimento global e do efeito estufa? Bom, primeiro, pessoal, o efeito estufa, ele é um efeito natural que acontece na atmosfera terrestre e que é muito importante para a manutenção do equilíbrio da temperatura terrestre, tá? Então, a gente tem naturalmente gases ali, principalmente gás carbônico, metano, até mesmo vapor d'água retém algum calor, e esse calor, ele é muito importante para manter essa temperatura aqui. Uai, então qual que é o problema, professora? O problema é quando esse efeito estufa, ele é intensificado. Quando eu tenho a intensificação desse efeito estufa, eu tenho o tal do aquecimento global, tá? O que é o aquecimento global? É a intensificação desse efeito estufa causada por uma concentração maior desses gases do efeito estufa na atmosfera. É por isso eu digo assim, ó, o efeito estufa é natural, mas quando a gente vai falar de aquecimento global, a gente fala gases do efeito estufa, não é? Por que gases do efeito estufa? Porque são gases que normalmente estariam ali, mas que agora a gente está colocando mais, né? Por alguns motivos que a gente vai ver na próxima aula, porque nessas já não vai mais dar tempo. Não vou prosseguir aqui, gente. Na próxima aula eu retomo o ciclo do carbono, é um assunto muito importante, porque vão ter muitas poluições aí que vão estar relacionadas com esse ciclo, tá? E aí a gente fala um pouco mais sobre o efeito estufa e aquecimento global, que é um assunto que não cai, despenca, né? É um assunto muito importante, tá bom? Mas acho que por enquanto, por hoje é só. Eu falei bastante já, né? Obrigada pela atenção. Obrigada, prof. Vamos só aguardar a galera da matemática. Prontos para umas continhas de biologia. Gente, esse conteúdo que a prof falou, passou agora, é muito importante. Tem caído muito em todos os Enems. Uma horinha dessa a gente vai fazer uma aulinha só de Enem, de como funciona o Enem, que vai mostrar um pouco de como que funciona a questão dos índices de cada pergunta, que tem pergunta que vale mais e menos, dá uma ensinadinha para vocês, tá? Profs de matemática estão por aí? Oi, eu acho que só eu tô aí. Eu vou chamar eles, tá bom? Beleza. 5 segundos de intervalo. 5. Brincadeira, galera. Eu vou Vocês escrever estão lá que a gente curtindo? começa a 20. Pode ser, né? Ou? Repete. Vou escrever lá que a gente começa a 20, pode ser? Beleza, eu vou cancelar essa gravação e começar de novo. Cancelar não, só fecha. Sim, guri.